a sofrimento. Como é que o senhor enxerga a situação do Champinha, esse limbo judicial que o Champinha se encontra no nosso país? Bom, esse limbo judicial que de fato não deveria existir na nossa sociedade e na nossa legislação. É uma coisa que eu sempre procuro tratar, essa questão do limbo. Nós temos que ter leis muito claras para não haver esse tipo de acomodação. No caso do Champinha, houve essa interdição para manter ele preso até hoje, e de fato é uma prisão, por mais que se tente dizer que não. A gente precisa ter leis claras para isso. E uma das questões que eu sempre coloco e que é um debate que tem que ser levantado é a questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não tem nenhuma previsão legal do que se fazer com um jovem que tenha distúrbios graves mentais, que foi o que aconteceu com o Champinha. Então, acabou se acomodando, fazendo uma interdição civil para manter ele excluído da sociedade. Agora, isso não é uma coisa clara na nossa lei. Isso é muito importante que a gente não tenha leis que permitam aos legisladores decidirem conforme o seu humor, e sim ter clareza. As pessoas irem presas e saberem quando vão sair, seja numa internação na Fundação Casa ou num presídio. Ari, então, o senhor tentou, de alguma forma, como vereador, ou como naquele primeiro momento em que o senhor estava mais envolvido com a política, o senhor tentou que essa lei fosse mudada, né? E o senhor me comentou também que criticou muito como que a extrema-direita, alguns políticos se apropriaram da história do senhor para tentar pautar o tema da redução da maioridade penal, da prisão perpétua e da pena de morte. Como é que é a sua visão sobre essa situação, essa cooptação do discurso e da sua própria história? Veja, eu acho gravíssimo quando a gente tem tentativas, especialmente isso ocorre na direita, no calor do debate, no calor das emoções, se tomar decisões apressadas e muitas vezes equivocadas. A redução da idade penal, para mim, claramente é uma decisão extremamente equivocada, e não sou eu que estou dizendo, é a experiência mundial que comprova isso. Inúmeros países fizeram a redução e voltaram atrás, porque não é uma medida inteligente, não é uma medida que vai trazer qualquer tipo de solução, e especialmente no nosso país, onde a gente tem um sistema prisional absurdo, a gente tem masmorras, não tem presídios, onde as pessoas não têm nenhuma condição de recuperação e ressocialização, de um dia voltar realmente à sociedade. Então, é muito grave isso que a gente vê quando pessoas, eu vou citar o nome, não tem por que não, logo que a Liana faleceu, o senador, na época, senador Magno Malta, me levou para Brasília, me colocou à frente dessa luta da redução da idade penal, sem que eu mal soubesse o que estava acontecendo naquele momento, e eu, num primeiro momento, vesti essa camisa, entre aspas, para a gente tentar melhorar a situação, mas eu me aprofundei muito nesse tema e percebi de que é absolutamente equivocado reduzir a idade penal. A gente tem medidas mais complexas, mas muito mais eficazes do que simplesmente reduzir a idade penal, que é algo que eu venho ao longo dos últimos 20 anos tentando influenciar o debate, que é justamente, na minha visão, a responsabilização dos menores que cometem crimes de extrema gravidade, mas sempre que houver qualquer penalização desses menores, que a gente não chama pena, são as medidas socioeducativas, deveriam ser cumpridas num ambiente à parte, separado, mas com um atendimento adequado. Não basta a gente jogar alguém dentro de uma masmorra e jogar a chave fora. Agora, Ari, é muito impressionante o seu ponto de vista, porque é o ponto de vista sensato, sóbrio, de alguém que sofreu na pele o problema da violência, né? Muito, muito curioso mesmo, e é bastante elogiável. O que eu queria lhe perguntar nessas 2 décadas em que você acompanhou esse assunto de perto, e me parece que você refletiu muito sobre ele, você identificou algum avanço? Porque, como você diz, a gente não tem prisão no Brasil, a gente tem masmorra, né? E como nós não temos também pena de morte nem prisão perpétua,
é de supor que essas pessoas vão sair de lá piores do que entraram, né? E agora tem esse puxadinho que foi introduzido no sistema de punição de jovens infratores que têm problemas mentais, que também me parece uma forma inadequada de tratar do problema, porque você joga lá o jovem que foi condenado por um crime grave, bárbaro até, e tem problemas mentais, e finge que ele não existe, esquece, né? Você consegue vislumbrar soluções nessas 2 décadas de reflexão? Você acha que nós evoluímos em algum ponto ou só enxerga retrocesso? Olha, Josias, infelizmente, eu tenho que dizer que eu só enxergo retrocessos. Eu passei os últimos 20 anos, não só, mas fazendo parte dessa luta, e eu vejo simplesmente retrocessos, especialmente nos últimos anos aí de governo Bolsonaro, onde essa direita se apossa desse discurso odioso, revanchista, procurando simplesmente jogar as chaves das masmorras no lixo. E eu sempre digo, assim, canso de dizer, de que todo mundo vai preso e um dia vai voltar para a sociedade. Essa é a nossa legislação, o máximo é 30 anos, isso para maiores de idade. Então, a gente tem que ter a clareza de que essa pessoa que vai sair um dia do sistema prisional vai voltar para a sociedade e vai devolver para essa sociedade tudo o que recebeu. Ou seja, se foi tratado como um animal, como é o caso que a gente cansa de ver nos presídios, com superlotações e todo tipo de atrocidade, é exatamente esse ser que vai voltar para a sociedade. A sociedade está preparada para receber pessoas nessas condições? Eu acho que nenhuma sociedade está preparada para isso. Então é chegada a hora de a gente pensar com seriedade, com humanidade, o sistema prisional. Isso é uma estupidez achar que a gente pode simplesmente ser revanchistas e se encher de ódio na hora de impor uma pena apenas para satisfazer o nosso ódio interno e não buscar uma sociedade minimamente mais justa. Agora, para isso, a gente precisaria passar por uma profunda revisão do sistema prisional brasileiro, que é uma coisa indecente. Ari, Josias, Fabíola, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao nosso papel mesmo, né, ao papel da imprensa e dos jornalistas, porque uma das características que tem na hora de internar, de colocar esses jovens egressos do sistema socioeducativo lá na unidade experimental de saúde, é o fato de que, além deles terem transtorno de personalidade antissocial definida por laudos, questões de alta periculosidade também definida pela psiquiatria, eles cometeram crimes graves e esses crimes tiveram algum tipo de repercussão midiática, sendo que o caso do Roberto Champinha teve maior repercussão de todas, né? Ari, como é que o senhor vê a participação da imprensa nesses 20 anos? O senhor acha que colaborou para a justiça? Foi importante ou o senhor acha que foi parte desse retrocesso e é parte do que mantém o Roberto nesse limbo? O que o senhor acha? Bom, veja, eu quero separar a sua pergunta em duas épocas. Uma primeira época foi quando aconteceu o crime, quando a gente estava na fase de buscas, de tentar descobrir os responsáveis. Foi uma época muito difícil, muito conturbada, e o papel da imprensa foi fundamental para descobrir de fato o que aconteceu, onde estavam os corpos. Foram 15, quase 20 dias de buscas que eu participei intensamente, infelizmente, e nesse momento a imprensa teve um papel maravilhoso, respeitoso, foi tudo de bom esse dia. Passado esse primeiro momento, aí eu responsabilizo seguramente o papel da imprensa na desinformação, na desconstrução de valores, na desconstrução de entendimento de caminhos. Acho que a imprensa, e aí eu vou colocar especialmente a imprensa sensacionalista, que vende muito no nosso país, que diria a entrada, o jantar e a sobremesa de grande parte da população brasileira, esses programas de muita violência e que trazem justamente essa revanche, que trazem a coisa do ódio, que vamos punir. O Datena, por exemplo, vive fazendo aquelas pesquisas lá, quantos por cento são a favor da redução da idade penal, e burramente, por falta de informação,
98% normalmente é a favor da redução da idade penal. Nunca vi alguém apresentar uma proposta para votação num programa de alguma coisa um pouquinho mais inteligente do que isso, como eu estava falando antes, desculpe a falta de modéstia, mas eu acho realmente que é uma medida mais inteligente quando a gente individualiza os casos e para casos de extrema gravidade a gente olhe com um olhar diferente. E esse olhar diferente que eu falo é punir quem tem que ser punido na proporcionalidade da sua idade, das suas condições socioeconômicas, e muito importante, uma coisa que a gente conversou, não foi? Foi a questão do acompanhamento familiar. Assim, eu muitas vezes falei para o nosso atual vice-presidente, na época governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, após o crime, e que era fundamental, e eu continuo insistindo nisso, o acompanhamento das famílias dos infratores. Nada resolve você internar um jovem infrator, seja lá qual for o motivo, se não houver um acompanhamento no local onde ele vive, que é onde o drama acontece. Se não houver um aporte do Estado nas periferias, nas pessoas vulneráveis, quero dizer, onde você tem uma população extremamente vulnerável e não houver esse apoio do Estado, não só nas medidas socioeducativas com o menor que cometeu o ato infracional, assim como as suas famílias que precisam desse apoio, nada jamais vai resolver. O senhor Ari, lendo até a reportagem que a Carol publicou hoje e que destaca justamente uma das suas frases, né, falando que ele já pagou o que devia, o Champinha. É tão forte isso, o senhor tão sensível, apesar de ser o alvo dessa dor gigante. O senhor acha realmente que ele deveria estar solto neste momento, Champinha? Veja, eu acho que o caso do Champinha tem que ter uma análise muito profunda. A questão primordial é saber se ele tem condições de conviver em sociedade. Caso se entenda, eu não sou perito, caso entendam de que colocá-lo em liberdade for uma medida viável, evidentemente ele precisaria ter um profundo acompanhamento do Estado. E isso não existe, nós não temos essa estrutura. Então eu acho extremamente perigoso quando a gente fala de colocar em liberdade pessoas com distúrbios graves, mas a gente tem que ter um acompanhamento adequado para a gente pensar em qualquer medida de desinternação, seja no caso do Champinha ou como a legislação aprova nas medidas de desinternação. A gente só pode pensar nisso quando o Estado tem uma estrutura razoável para o acompanhamento dessas pessoas fora dos presídios. No caso de pessoas com distúrbios gravíssimos, esse acompanhamento tem que ser feito muito de perto, porque há necessidade de medicamentos diários. Então, tudo isso precisa de um aporte do Estado muito grande, e para isso a gente precisa de uma estrutura enorme e muito boa, que a gente não tem. Agora, Ari, está se discutindo agora a hipótese de desmobilizar, inclusive, manicômios judiciais, né? E nós estamos aqui falando na prática de um manicômio que se pretendia juvenil, mas o sujeito vira adulto lá e continua lá, né? Agora, objetivamente, o que é que você imagina que é o ideal neste caso do Champinha? Porque nós estamos reconhecendo aqui, você e nós que o entrevistamos, que o Estado faliu em termos de gerenciamento do sistema prisional. E você acha que o Estado, esse que já faliu, na manutenção dessas prisões que viraram aí armazéns de corpos ali tratados como animais, você próprio utilizou essa expressão aqui. Agora, esse Estado que faliu nessa tarefa vai conseguir acompanhar o personagem como esse Champinha fora da detenção? Eu acho muito improvável, infelizmente. Eu acho que a probabilidade de reincidência no caso dele, segundo os laudos psiquiátricos, é enorme. E isso é muito, muito temerário para toda a sociedade. Assim, talvez, eu espero que não, sinceramente, óbvio que eu não torço para isso, mas podem acontecer de novas vítimas do Champinha no futuro se ele for colocado em liberdade. Eu não sou contra
A liberdade é que, assim, parece dúbio o que eu estou falando, mas, assim, eu não sou contra a liberdade, as pessoas têm que, em algum momento, ser colocadas em liberdade, desde que, repito, insisto, tenham um acompanhamento muito bem feito. E nós não temos, como você colocou, Josias, o Estado faliu nesse aspecto. E nós não temos como, sem fazer uma profunda revisão do sistema prisional brasileiro, pensar em desinternar pessoas de extrema periculosidade com distúrbios gravíssimos sem um acompanhamento adequado. Eu queria também te perguntar, Ari, sobre esses últimos anos, né? Depois de o senhor fez aí o relato de que se sentiu usado, né, por parlamentares, por exemplo, um deputado que te levou a Brasília para defender bandeiras e o senhor estava no meio daquela dor do luto, enfim, e acabou sendo levado, depois conseguiu pensar e sair dessa. Mas como é que foi essa retomada da vida, né, até o seu período como político e hoje como está? Como foi a retomada da vida depois dessa dor tão gigante, seu Ari? Veja, eu acho que assim uma autoeducação. Acho que é um processo muito difícil. Infelizmente, muitas pessoas que eu vejo que passaram por tragédias semelhantes não conseguiram se recuperar, não conseguiram, não é nem se recuperar, é continuar a vida com uma certa normalidade. Eu, por muita sorte, tive um enorme apoio da sociedade, da mídia, e assim, eu acho que eu procurei sempre ter um olhar muito atento de que eu não deveria, não poderia e não queria entrar num processo de depressão profunda e me afundar. Então eu procurei sempre me pautar por coisas positivas, procurei sempre canalizar, digamos assim, a minha tristeza, a minha raiva, inclusive, de forma mais positiva que eu pudesse. Eu tentei usar essa tragédia para tentar mudar um pouquinho a sociedade, tentar dar a minha pequena contribuição, se possível. Teve e tem um efeito terapêutico importante para mim, óbvio isso, mas eu acho que consegui plantar algumas sementes, a gente conseguiu ter pelo menos esse debate na pauta. Além disso, infelizmente, não tivemos grandes progressos, mas eu acho que existe a possibilidade de a gente continuar caminhando. Uma vez que esse debate está aqui, hoje, na UOL, é muito importante de que a gente continue cada vez mais tentando alterar isso. E alterar significa, para mim, foi muito importante ter sempre a visão, eu coloquei, está falando aí na matéria de hoje, inclusive, por exemplo, de que meu filho tinha o direito de ter um pai não um maluco. Isso também me ajudou muito a não enlouquecer. Eu acho que a gente tem... Senão, eu sempre pensei o seguinte, também, muitas vezes, durante todos esses anos, apareceram inúmeras propostas de como acabar com a vida do Champinha. E eu sempre pensei da seguinte maneira: se eu fizer isso, eu não vou ser nada além de outro Champinha. Então, pode parecer que eu estou querendo dar uma imagem de bonzinho, mas não é isso. É simplesmente eu não quero me igualar, eu não sou um Champinha. Eu acho que a gente buscar melhorar a sociedade talvez seja um caminho um pouco mais saudável para mim e para a sociedade. Parabéns, seu Ari. Que Doutora forte Ari, isso. É muito emocionante ver o senhor falando, né? Ainda mais como mãe, ouvir isso que o senhor está falando é extremamente forte. Parabéns, pela sua Obrigado. visão tão iluminada sobre o que que é a vida, né, Carol? E parabéns, Carol, por essa reportagem também. A Carol também tem mais perguntas para o Ari, mas a Carol ter levantado isso e a forma também extremamente humana como ela escreveu essa reportagem, e não aí, não falando sobre a responsabilidade do Champinha nisso, trazendo realmente qual foi o papel dele nesse crime, explicando como foi isso, mas que a justiça tem que ser feita de maneira correta, né, Carol? É isso que a reportagem mostra, né? é isso, Fabiola. Foi uma reportagem que eu demorei, ela foi muito delicada na feitura dela, até porque para obter informação foi difícil.
ninguém quer se comprometer, né, com o fato de que se passaram 20 anos e algo é preciso fazer, algo precisa acontecer. O Roberto tem a mãe dele gostaria de recebê-lo de volta, né? É claro que eu concordo com a Ari em relação a essa questão de acompanhamento, é preciso ter um acompanhamento, porque existe realmente o risco de ele ser morto quando sair, e o risco de ele cometer algum outro crime, como existe o risco de qualquer pessoa cometer esse crime, né? Acho que tem questões que a gente pode conversar sobre a alta periculosidade, o que a criminologia pensa sobre isso, o Ari tem uma visão, outras pessoas têm outra visão sobre isso. Mas não é isso que eu queria trazer agora, doutor Ari. Eu acho que o senhor foi extremamente generoso comigo, tem sido muito generoso com todos os jornalistas que têm feito perguntas ao senhor. Acho que o senhor está transformando essa história de uma maneira muito mais próxima ao amor, né, como o senhor falou do seu filho para mim, acho que foi uma das partes mais emocionantes da nossa entrevista. Eu também sou mãe, Fabiola, eu também sinto o que ele sente, e eu acho que essa questão do medo, que é isso que a reportagem ela traz agora, hoje, né, a questão do medo, ela não pode pautar políticas públicas, a gente precisa ter isso muito claro, as políticas públicas precisam ser pautadas com serenidade. Então, a comoção gerada naquele momento, ela faz sentido, passados 20 anos, a gente precisa, de alguma forma, transformar isso em algo melhor. Então, eu gostaria de perguntar para o Ari, já que a gente já está finalizando a nossa entrevista, agradecer muito a sua generosidade, Ari, e perguntar para o senhor, assim, agora vai fazer 20 anos, né, que houve esse crime em novembro, é possível que a imprensa procure o senhor com muito mais vezes, né, e de uma forma menos cuidadosa, podemos dizer assim, porque realmente é uma questão que traz audiência, né? Como é que o senhor pretende lidar? O senhor está preparado? O senhor está pensando em algum jeito de tentar evitar esse sensacionalismo? Veja, Carol, tudo que você está falando é muito provável que ocorra, e eu me sinto bastante preparado ao longo dos últimos 20 anos, venho me preparando dia a dia para lidar com essa situação. Acho que tenho conseguido lidar bem com isso, apesar da dor, da tristeza, quando a gente fala, volta, mas de qualquer maneira, é, eu acho muito importante que esse debate volte. O sensacionalismo vai ocorrer, é óbvio, porque é uma notícia que ainda vende, né? E esse debate da questão da redução da idade penal é algo muito latente. As pessoas se mostram muito temerosas com relação aos jovens infratores, dizem que não há punição, esse discurso todo, né, que não é verdade, até porque eu comentei com você, Carol, quando a gente conversou sobre o que são as unidades da Fundação Casa, que são um tratamento cuidadoso, não é um presídio, assim, são muito mais dignas, muito mais decentes do que os presídios, mas ainda assim são presídios. A gente jamais pode negar que a comunidade da Fundação Casa é um presídio melhor, mas é um presídio. Agora, a gente precisa sempre estar pronto para lidar com essa situação. Para te falar sinceramente para você e para todo mundo que está nos acompanhando, eu espero até com ansiedade a chegada do fim do ano para trazer esse debate e tentar mais uma vez mexer com a cabeça das pessoas, plantar sementes de possibilidades, de caminhos melhores para a nossa sociedade, tentar realmente fazer a nossa sociedade minimamente mais justa. E eu insisto, passa por investimentos severos no sistema prisional brasileiro. A gente precisa rever o que acontece nas prisões. Não é aceitável em qualquer sociedade do século XXI a gente assistir o que a gente assiste na televisão todos os dias das rebeliões, das situações nos presídios do Brasil. Então a gente precisa desse debate, eu espero com ansiedade e me sinto preparado para ele. Aliás, o Mas senhor nesse recebe ambiente, bastante não sei se apoio a gente aqui, tem viu, tempo, ô Josias? Só para aqui, por bastante favor. apoio que o Ari recebe, por exemplo, o Sérgio escreve, a nossa audiência aqui, ó. Parabéns, senhor Ari, comungo da mesma opinião. Não adianta atacar um crime com outro crime. Aí tem aqui muitos coraçõezinhos também para o senhor. O Diogo fala, senhor Ari, o senhor é um ser humano iluminado. Muito obrigada.
Obrigado pelo senhor, né? Pelo que o senhor tem feito. E por aí vai. Só queria falar isso, que o senhor tem muito apoio e esse é o pensamento. Bom, Que bom, né? A gente ouvir isso, que tem o outro lado. A gente tem esse sensacionalismo, a gente tem isso, mas tem muita gente que está do lado do senhor e no seu pensamento nisso. Fala, Josias. bom. Fala. Eu Você queria só sente isso perguntar direto, ao né? Ari. Recebe toda hora esse apoio também, né, senhor? Ele recebe. Sim, com certeza, obrigado. Eu queria perguntar ao Ari, diante dessa reflexão que ele fez, um caso pessoal, e que ele conseguiu eh, adotar esse comportamento que ele exibiu aqui nessa entrevista, como é que ele se sente vivendo num país ultrapolarizado, em que metade do país quer estrangular a outra metade, e no ano passado, durante a campanha eleitoral, a gente viveu uma apoteose de horror, né? Intolerância. Como é que se sente vivendo nesse país que ainda não conseguiu se desintoxicar? Bom, Josias, eu tive uma experiência muito rica na minha vida, que foi 4 anos de vereança aqui em São Paulo. Isso me ensinou muito, me enriqueceu muito, e uma coisa que eu assisti, eu tenho posturas um pouco mais à esquerda, digamos assim, e, e durante meu convívio na Câmara Municipal de São Paulo, eu tinha excelente relação com a grande maioria dos vereadores, é uma característica, uma qualidade minha. E sempre tive excelentes amigos na direita, no plenário, excelentes amigos que até hoje são meus ótimos amigos, que são pessoas de direita, não são ignorantes de extrema esquerda. A gente precisa fazer uma grande diferença do que está acontecendo nos últimos anos aqui no Brasil, dessa radicalização odiosa, sem educação, sem preparação e sem qualquer fundamentação cultural mesmo, porque essa direita ignorante que a gente assiste especialmente nos últimos 4 anos aí de governo Bolsonaro, que trouxe um ódio latente, que não é direita, isso a gente não pode chamar de direita, são radicais de xiitas de extrema direita, ou sei lá que nome dá para isso, mas não são pessoas de direita. A direita que a gente conheceu no Brasil do passado são pessoas muito preparadas, que dava para debater, conversar, sem ter esse ódio que a gente viu cultivado aqui nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro. Infelizmente, levou o Brasil a décadas de atraso. E eu acho que a gente tem condições de trazer uma enorme melhora com educação. Basicamente, eu quero, talvez, acho que está no nosso finalzinho aqui, mas eu quero reforçar uma questão da maior importância. Usando um exemplo muito bom, aqui a gente tem a Coreia do Sul, que é uma potência mundial, e basicamente o que se fez foi investimentos em torno de 50 anos profundos na educação. A transformação numa sociedade só vai acontecer através de educação, não é através dos presídios. A gente precisa educar, preparar a sociedade para transformar. Não vai jamais, Josias, Carol, todos vocês, não é possível que a gente veja uma sociedade andando para trás dessa maneira com o culto do ódio. Muito bom, muito bom. Vamos ouvir isso, abrir os ouvidos aí. Bom, Carol, você hoje tem essa entrevista, a gente está ouvindo aqui ao vivo o Ari, mas tem o texto completo e muito bom da Carol com o Ari, uma entrevista com o Ari também, e trazendo um pouco mais sobre o caso do Champinha e o caso de Liana e o namorado, e que começou ontem falando especificamente sobre o caso do Champinha. E amanhã tem mais um episódio, né, Carol? Você segue apurando em relação a isso e qual vai ser a resolução, né? O que está sendo discutido, né? Qual pode ser a resolução para isso? O que poderemos esperar amanhã da sua reportagem? O que vem por aí? Fabíola, amanhã a reportagem traz um debate sobre a questão da saúde mental e a criminalidade, né? Super importante, porque vai acontecer essa resolução, já está acontecendo a resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre a lei antimanicomial, em que os hospitais de custódia deixam de existir. Por quê? Existe um debate na sociedade
que diz o seguinte: você só pode tratar uma pessoa com questões de saúde mental a partir do momento em que ela está em liberdade, a não ser em casos muito extremos em que é necessária a internação, mas isso seriam exceções, né? Então, os hospitais de custódia teriam leitos específicos para esse tipo de situação, e não seriam mais amontoados de pessoas com questões de saúde mental, loucos, né, que não é pejorativo dizer que existem pessoas que têm esses transtornos realmente e que precisam de tratamento. A lei antimanicomial propõe que isso seja feito de maneira ambulatorial, ou seja, no território que a pessoa vive, nos CAPs, ou seja, no Sistema Único de Saúde. Então, as pessoas têm esse acompanhamento, mesmo se cometeram crimes. O que não tem relação nenhuma, é muito importante a gente deixar isso muito claro aqui, com a Unidade Experimental de Saúde. A própria Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo me disse isso, que não tem, a resolução não vai impactar na questão da Unidade Experimental de Saúde, vai impactar no sistema de acolhimento de pessoas com transtornos que que cometeram crimes. E aí, quando forem casos mais específicos que necessitam de internação, esses casos serão exceção. Porque, como diz o Haroldo Caetano, que é um promotor do Ministério Público de Goiás, que é autor de um programa exemplar, que referência não só no Brasil como no mundo, que chama Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. Lá em Goiás não existe hospital de custódia, eles tratam ambulatorialmente, ou seja, em liberdade dessas pessoas, porque os hospitais de custódia não têm agente armado como tem a Unidade Experimental de Saúde, ou seja, não se confunde com presídio, a pessoa é inimputável, e aí ela cometeu um crime nessa situação. Então, por isso que é importante a gente debater essa questão, e amanhã a matéria vai aprofundar um pouco no tema da saúde mental, Fabíola. Carol, só mais uma questão, até sobre o caso do Champinha. Quando você até procurou, né, as autoridades e tudo mais, o que eles dizem? O que eles estão pensando para a resolução? Realmente não existe uma data para que ele deixe a prisão? Não existe, ele não tem uma sentença, ele não tem um tratamento, ele não tem uma pena a ser cumprida, ele não tem uma perspectiva de liberdade. E isso, é claro, não ajuda a saúde mental de nenhuma pessoa, não existe como, né? Imagina uma pessoa que está em isolamento há 17 anos, há 20 anos no caso dele, porque desde que ele entrou na antiga FEBEM, ele já estava em isolamento e ele continua e segue assim, não há nenhum tratamento individualizado, como propõe a lei de saúde mental, que propõe que a pessoa tenha um apoio psiquiátrico e que possa se ressocializar, por exemplo, acesso ao trabalho, acesso à escola, acesso a outras atividades. Lá na Unidade Experimental de Saúde isso não existe. Então, fica muito difícil, de fato, que ele consiga se ressocializar, né, na sociedade. E aí que é o problema. O Estado não pode ser o promotor disso. Essa é a questão, Fabíola.